Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Porto Santo, na última década, passou por momentos adversos. No início do ano de 2008, o Porto Santo era o concelho líder do país em investimento, ou seja, foi o concelho com maior investimento público e privado per capita. Nesse ano, o Porto Santo tinha o que se podia chamar de pleno emprego. Pareciam estar lançadas as bases para um futuro próspero, como era o anseio de todos os porto-santenses. Infelizmente, a crise mundial, europeia, nacional e, consequentemente, regional, afetou tudo e todos, incluindo o Porto Santo e o seu desenvolvimento. O investimento parou e, consequentemente, o desemprego aumentou. Em janeiro de 2009, estavam inscritos 154 desempregados. Em 2012, 484. E em 2014, pouco mais de 600 inscritos. Aliado a tudo isto, o Porto Santo caiu num certo esquecimento, faltando essencialmente vontade política por parte dos decisores de então. Era urgente uma renovação de políticas que olhassem para o Porto Santo com o respeito que esta bela ilha merece. Acima de tudo, era necessária uma imperativa vontade política para alterar o marasmo em que nos encontrávamos e que se apostasse de uma forma séria e concreta em todas as potencialidades que o Porto Santo oferece. Foi a tudo isto que nos propusemos. E foi por isto que o eleitorado respondeu de uma forma categórica nas urnas, nas últimas eleições regionais, permitindo uma vitória folgada do PSD no Porto Santo e uma contribuição essencial na atual maioria absoluta verificada. Hoje, envolvidos 9 meses de governação, os porto-santenses não têm dúvidas que esta foi uma aposta acertada e da qual já podem tirar dividendos. Desde logo, o Presidente do Governo Regional chamar a si a responsabilidade da ilha do Porto Santo foi um sinal sério da aposta que mereceríamos. E podemos constatar esse facto com um conjunto de medidas e políticas já adotadas nestes 9 meses de governação. Quando a oposição queria criar um celeuma e um burburinho relativamente ao cartão de residente, imposto pelo Porto Santo Line, o Governo atuou e acabou com o cartão de residente. Colocou um ponto final nesta situação. O mais importante, a prioridade, sempre foi alavancar a nossa frágil economia. Eram urgentes medidas que potenciassem o Porto Santo nos meses de menos procura, ou seja, entre outubro e junho. O Governo Regional apoiou financeiramente as operações charters de inverno, oriundas do Norte da Europa, mais concretamente da Dinamarca, que tem início já esta sexta-feira e que, segundo os operadores, os primeiros voos já se encontram cheios. O Governo está ainda a negociar para o próximo inverno uma outra operação charter proveniente da Noruega. Algo pelo qual todos os agentes e operadores pedem há décadas e que agora finalmente está a ser possível. Há vontade política. Outra medida fulcral para a economia do Porto Santo é a implementação de um subsídio social de mobilidade para os madeirenses que se desloquem ao Porto Santo nos meses de menor procura, com um reembolso de 25 euros, quer por via marítima, quer por via aérea. Estou certo que impulsionará o número de visitantes na época baixa, com real impacto no dia-a-dia da sociedade porto-santense. Na próxima semana estará já em vigor, com vantagens acrescidas para todos os porto-santenses, uma vez que o valor das nossas viagens marítimas baixarão consideravelmente, pois, como compreenderão as senhoras e os senhores deputados, teremos sempre que pagar um valor inferior a qualquer outro passageiro que se desloca à nossa ilha por lazer. É um custo da dupla insularidade. Ainda relativamente aos transportes, outro contributo fundamental por parte do Governo Regional foram os contactos encetados com o anterior Governo da República, liderado então por Pedro Passos Coelho, e com a administração da TAP, para que o Porto Santo não perdesse mais uma vez a ligação direta com Portugal continental. Conseguiu-se. O Porto Santo voltou a ter uma ligação semanal a Lisboa no período de inverno. Há vontade política. Permitam-me que elenque mais um conjunto de medidas já implementadas nestes 9 meses de governação relativamente ao Porto Santo. A repavimentação da estrada da Serra de Fora e Serra Dentro. Majoração em 10% nos apoios disponíveis às empresas do Porto Santo, estando o Governo com ações diretas junto dos empresários porto-santenses. Criação da Casa de Apoio ao Doente do Porto Santo, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, num protocolo assinado entre o Governo Regional e a Associação Luís de Camões. Regulamentação legislativa de um plano de incentivo
para a atração de médicos especialistas nas deslocações ao Porto Santo, através de um complemento remuneratório. A presença de uma brigada da EMIR nos meses de maior afluência, com impacto decisivo na drástica diminuição do número de evacuações registadas nos anos anteriores. A assinatura de um protocolo entre agricultores e um grupo hoteleiro para permitir o escoamento dos produtos locais, cujas qualidades são extraordinárias e elogiadas por todos. Foi dado o primeiro passo para a criação da Associação de Produtores do Porto Santo, através da qual, entre os muitos benefícios que trará a todos, será criada a marca Vinho do Porto Santo. Um importantíssimo compromisso eleitoral foi a implementação de um complemento remuneratório de dupla insularidade para a função pública, já consagrado, de forma variável entre os 30% para os salários mais baixos e os 15% para os mais elevados. O subsídio de mobilidade nas viagens ao continente e aos Açores vai também beneficiar os porto-santenses, tendo como preço final, após reembolso, um custo de 86 euros para residente e 65 para estudantes nas deslocações ao continente e de 119 euros e 85 euros, respectivamente, nas deslocações aos Açores. Quanto a mim, este modelo só será perfeito quando o plafond contemplar os 400 euros mais a deslocação Porto Santo-Funchal-Porto Santo. Só assim estaremos em pé de igualdade com todos os madeirenses. Só assim este modelo será justo. Por isso mesmo, o PSD já deu entrada nesta Assembleia um projeto de resolução com vista à revisão do subsídio social de mobilidade aérea dos porto-santenses. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nesta breve intervenção verificamos que, de acordo com aqueles que foram os nossos compromissos, as bases estão lançadas. O Porto Santo tem todas as condições para um crescimento sustentado. Estão a ser desenvolvidas um conjunto de medidas para injetar dinheiro na economia porto-santense, de forma a aumentar o poder de compra, a esbater a sazonalidade e a diminuir o desemprego. Este foi o nosso compromisso e é para isto que trabalhamos diariamente. São muitos os compromissos para 2016 e contamos com o Governo Regional para executá-los. O Porto Santo agradece e reconhece definitivamente que há vontade política.